A gente já vai ouvir o representante do Congresso Nacional, que é o presidente da bancada do agro no Congresso, que vai tratar para a gente aqui do que está sendo feito para que essa medida provisória possa deixar de existir. Antes, vamos ver o que as associações, as entidades do agro têm dito sobre esse assunto. A ABAG disse no site que, abre aspas, embora seja fundamental a implementação de ações para equilíbrio fiscal, as medidas violam a imunidade das exportações, o princípio da não cumulatividade e o princípio do não confisco. E disse ainda que a medida caminha na contramão do crescimento socioeconômico, uma vez que onera as empresas e diminui a competitividade. A Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes citaram o efeito na inflação dos alimentos, que pode subir com o aumento de custo de produção. Disse ainda que a medida contraria a lógica determinada pelos regulamentos da OMC, a Organização Mundial do Comércio, que veda as exportações de tributos. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil repudiou a medida e disse que o ajuste fiscal não há de ser feito com mais aumento de carga fiscal, que o necessário a ser feito é melhorar a gestão das receitas. A coalizão de frentes parlamentares manifestou uma profunda preocupação com as consequências que a decisão do governo pode causar à economia. Diz ainda que a mudança abrupta nas regras tributárias cria incerteza e insegurança jurídica e política. Tudo isso posto, é hora de ouvirmos o deputado federal Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Eu vou direto ao ponto. Como é que o senhor e a bancada do agro estão trabalhando para rejeitar essa medida provisória? Kelly, obrigado pelo espaço. É importante a gente conversar sobre isso. É um tema muito complicado, como as próprias entidades já demonstraram aí, né? As falas anteriores à minha. Nós temos feito tudo aquilo que é possível ser feito como frente parlamentar, como um grupo organizado do Congresso, aliás, uma forte frente parlamentar. Juntamos uma coalizão de frentes parlamentares, são mais de 20, quase 30 frentes parlamentares, em uníssono, pedindo para o governo que recolha essa medida provisória ou que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a devolva. Caso ele não consiga isso, a instalação imediata do grupo de trabalho, porque ela seja rejeitada já nesse grupo de trabalho, nessa comissão mista de análise da medida provisória. É uma maldade, é uma irresponsabilidade, uma medida provisória extremamente agressiva e principalmente sem preparar terreno para isso. Né? Nós estamos no meio de uma discussão de uma reforma tributária que trata de crédito de exportação também. A gente, enquanto está discutindo a restituição de créditos de CBS e da IBS da reforma tributária, querendo acreditar que o governo vai cumprir efetivamente que está na reforma tributária de 30 dias para a restituição, a gente recebe uma maldade como essa. A impressão que eu tenho, Kelly, é que é aquele legítimo bode na sala, né? Bota um problemão gigantesco para depois tentar solucioná-lo deixando alguma coisinha para trás. E parece uma medida extremamente inábil politicamente do governo e nós não vamos aceitar de maneira alguma. Eu vou aqui fazer as vezes da nossa audiência, deputado, e pedir para o senhor mais e mais detalhes possíveis, porque essa é uma medida com caráter imediato, ou seja, as empresas já estão sendo impactadas por uma mudança que foi do dia para a noite, que impacta fluxo de caixa, impacta todo o mercado. O senhor disse que há uma expectativa de que o governo recolha essa medida provisória ou que o Pacheco, presidente do Senado, a devolva. O senhor já conversou com o senador Pacheco. O que ele disse? Há uma intenção de devolver? Veja, a devolução de uma medida provisória é o ponto mais radical e a atitude mais radical que pode ter um presidente do Congresso. Isso já aconteceu, se eu não me engano, meia dúzia de vezes. No governo passado, no governo Bolsonaro, foram 2 vezes que ocorreu. É uma medida drástica que demonstra a insatisfação do Congresso. Conversei ontem com o senador Davi Alcolumbre, com a senadora Tereza Cristina, conversei com outros colegas do Senado, todos muito preocupados com esse texto, e falei sim com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele pediu à assessoria jurídica do Senado e consultores que que lhe deem uma justificativa constitucional e jurídica para essa devolução, mas enquanto isso não acontece, a gente tem que jogar com as armas que tem. As armas que nós temos agora é o exercício de pressão e de demonstração de que essa medida provisória é completamente fora de propósito. O senhor usou a palavra radical, né, para descrever uma
eventual decisão do senador Pacheco de devolver esse texto. Mas a gente também vê que no setor agropecuário, muitas entidades também classificaram como radical e desastrosa essa medida provisória que do dia para a noite taxou o agro, à medida que mudou as regras de tributação. Há uma diferença aqui no tempo das coisas. A medida provisória já tem caráter imediato, ou seja, os impactos dela em aumento de custos já estão ocorrendo, e tem um outro ritmo, que é o ritmo de negociações do Congresso e de análise técnica. Como é que vai funcionar essa discrepância de tempo entre as duas coisas? O que o senhor enxerga de oportunidades de curto prazo, o mais rápido possível, para reverter esse cenário? Veja, nosso deadline aí, vamos dizer assim, é tentar sanar isso o mais rápido possível. Né? No dia 4 de junho, que ela foi protocolada, ou seja, que ela entrou em vigência, que ela foi editada, essa medida provisória, ela passou a valer. Né? Temos um prazo fiscal aí de fim de mês, quando haveria essa devolução de créditos e que as empresas contam com essa possibilidade. Nós teríamos até o final do mês para solucionar, não podemos de hipótese nenhuma passar do dia 30 de junho. Eu espero que a gente consiga resolver isso muito antes, tá? A gente tentar resolver isso ainda nessa semana. E os sinais estão muito claros, Kelly. O presidente Obama, da CNI, deixou a comitiva presidencial que estava na China, numa atitude de protesto e de indignação. Os empresários todos que estavam na China, inclusive estava a BPA, estava a BIEC, estavam vários outros setores reunidos lá na China, junto com o vice-presidente da República, Alckmin, e outros ministros, demonstraram sua insatisfação já no dia 4, no dia 5, né? Nós temos que ver que a reação lá foi proporcional aos horários distintos, né? Vamos falar em praticamente 12 horas de diferença, e essa reação foi imediata, né? Quando nós ficamos conhecendo o texto, praticamente ao meio-dia, 1h da tarde, do dia 4, nós estávamos em reunião da FPA e imediatamente nossos técnicos começaram a avaliar e vimos a gravidade que é isso. Nós estamos desde então trabalhando e vendo os números. Né? A gente viu os números que o André Nassar apresentou aí da Biov, praticamente 6,5 bi de impacto no soja, carnes mais 2,5 bi de impacto, cooperativismo. É importante, inclusive, vocês conversarem com o Dr. Márcio ou com a Tânia da OCB, que vamos passar esses números. Nós estamos falando de quase 80 bi de impacto em todas as cadeias do cooperativismo. O pessoal do minério está extremamente preocupado, o pessoal da indústria se mobilizando. Então, o governo acho que conseguiu a unanimidade que tanto sonhava, né? Ter todo o Congresso e toda a sociedade contra ele. Deputado Lupion, o senhor disse aqui que conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que entende que seria uma medida radical Pacheco devolver essa medida provisória, devolver o texto, mas a gente percebe que há quase que uma unanimidade, usando as suas palavras, para descrever a tamanha insatisfação que essa mudança tributária gerou. Qual foi a sinalização que o senador lhe deu? Nesse momento, você conseguiria afirmar que há uma tendência de que ele devolva o texto ou não? Ele vai fazer uma análise técnica, se é que é necessário, diante de todos esses números gigantescos que o senhor colocou aqui na mesa? Nossa pressão, Kelly, nosso pedido, nossa pressão é para que ele devolva. Né? Essa é a nossa opção principal. Nós estamos trabalhando nisso. Agora, a gente precisa também entender que ele precisa das condições reais e justificativas para poder fazê-lo. Né? Nós estamos elaborando essas justificativas e apresentando para ele, setor por setor, quais são essas dificuldades, quais são os impactos para que ele consiga fazer essa devolução. Mas o nosso objetivo principal é que o presidente Rodrigo Pacheco devolva a medida provisória. Perfeito. Então, nós temos agora um caminho, que é a gente esperar a decisão do presidente do Senado. Em paralelo, a bancada do agro está fazendo o seu trabalho no sentido de levá-lo a esta direção. Caso essa direção não ocorra, a gente tem alguma outra alternativa que dê algum fôlego, que dê alguma esperança para o setor agropecuário de que ele não vai precisar seguir essa normativa da MP daqui para frente? Eu dou a certeza absoluta que nós não vamos permitir que essa medida provisória prospere. Essa é a nossa única e principal certeza que nós temos. Nós não vamos deixar essa medida provisória prosperar. Significa que a Frente Parlamentar da Agropecuária, com todas as outras, nós vamos enfrentar. De onde vem essa certeza, só para a gente fechar esse ponto com o senhor? Certeza que nós temos 305 votos na Câmara, que nós temos mais de 40 votos no Senado e estamos com mais de 20 frentes parlamentares mobilizadas. Não há governo que vença isso.
nós vamos enfrentar e vamos derrubar essa medida provisória caso haja necessidade de votá-la, porque já estudamos o texto. Não tem como uma emenda resolvê-la, não tem como mudar esse texto. Ela precisa ser revista. Para ser revista, ela precisa ser retirada ou derrotada. É isso que nós vamos fazer. Tá certo. Quero lhe agradecer muito, presidente da bancada do Agro no Congresso Nacional, deputado Pedro Lupion. O espaço está aberto. Qualquer novidade, o senhor nos procure para que a gente possa melhor informar a nossa audiência, que está extremamente interessada nesse tema. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Kelly. Obrigado pela discussão, pela oportunidade. E contem com o nosso trabalho aqui, que nós vamos vencer mais. Vamos em frente. Obrigado. Um abraço.